que vai orar por esses aniversariantes. É o pastor Marcos de Oliveira. Coração a Milena pelo bolo, comemorando o aniversário do pastor. Agradeço. Então ora por mim também, pastor. Eu agradeço, viu? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã, aonde nós podemos estar na Tua casa, Senhor, louvando e cultuando ao Seu santo nome. Ó Deus de amor, muito obrigado pelo motivo maior que nós temos, que é a nossa salvação. Ó Deus de amor, e agora em especial, oramos por cada nome aqui falado, nosso Deus, que aniversariam nesses dias, que o Senhor esteja, nosso Deus, com a sua mão poderosa sobre cada uma dessas pessoas. Assim como também, nosso Deus, pelo nosso pastor Francisco Batista Neto, que essa semana completou mais um ano de vida, nosso Deus. Ó Deus, que o Senhor possa estar com o Seu Santo Espírito conduzindo o coração desse nosso querido pastor, ó Pai. Ó Deus de amor, como é bom estar na Tua casa, como é bom cultuar o Teu nome, como é bom, nosso Deus, louvar e engrandecê-lo. Essa é a nossa maior razão de ser, nossa razão de existência, ó Deus. Fica conosco durante todo este culto. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, continuamos com o nosso culto para a honra e glória do Senhor. Viu? A equipe vai continuar. Graça e paz, bom dia aos irmãos. Estamos aqui no terceiro domingo do culto da família. Vamos ler o tema que diz assim: culto de celebração da família. Tema: famílias fortes. Culto de celebração da família. Tema: famílias fortes celebrando a glória do reino de Deus. Divisa: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, versículo 10. Bom dia, irmãos. Nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui em mais um culto de celebração da família. Vamos ler aqui a leitura bíblica que diz em Colossenses 3, 18, 21. O tema de hoje é: famílias fortes entendem seus direitos e deveres no lar, à luz da Bíblia. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, meus irmãos. Bom, vamos cantar um hino agora, do Inário para o Culto Cristão. Um hino pouco conhecido para a igreja, mas tem um refrão, uma temática muito interessante. O refrão diz assim: que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão para a glória de Deus promover. Então, se você conhece esse hino, cante conosco. E se você ainda não conhece, aproveite para aprender, porque certamente cantaremos outras vezes. Nossa casa parece colmeia, com abelhas sair e a chegar.
promover, e o amor embeleza e perfuma nossa casa tão linda assim, como as flores que Deus fez singelas para alegrar de existência o jardim. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, amada igreja. Feliz é o lar onde o Senhor reina. Reina sobre a nossa família, reina sobre a nossa vida, sobre o nosso pensar, o nosso agir. Que o Senhor reine no nosso coração. Vamos adorar ao Senhor com muita alegria. Com palmas louvamos ao Senhor. Sobre toda a terra cantemos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em nossas vidas, Pai, na nossa família, sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tu és o Rei, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Reina em nossas vidas, Pai. Eu convido o pastor Francisco para fazer o momento da dedicação de bens e vidas. Bem, meus irmãos, este é o momento de dedicarmos ao Senhor tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Somos servos do Senhor e, como servos, nós somos chamados pelo Senhor para realizar a sua obra. E queremos esse instante consagrar a vida de
todos os irmãos ao Senhor para o engrandecimento do seu reino. Nós temos um texto aqui, meus irmãos, de Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir nas janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. É fantástico, meus irmãos, essa última parte do versículo: se eu não vos derramar uma bênção tal, de forma que não haja mais lugar para se colocar aquilo que foi dado ao Senhor. Quando o Senhor nos desafia, meus irmãos, a dar, é porque nós já estamos recebendo do Senhor tudo o que possamos imaginar em termos de bênção e de suprimento. Quando devolvemos ao Senhor, meus irmãos, devolvemos apenas uma pequena parte. Isso é bênção, porque essa pequena parte que nós damos ao Senhor, ela cresce de forma que enche o celeiro celestial. Meus irmãos, vamos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas vidas agora ao Senhor. Enquanto o grupo estiver cantando, vamos abrir o coração e fazer isto no nome do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor, porque Ele é formoso, Ele é maravilhoso e Ele está aqui neste lugar. Adore o Senhor com todo o seu coração. Porque o Senhor é formoso, Pai, porque o Senhor está aqui neste lugar, Senhor. Nós exaltamos e bendizemos o Senhor, porque grande é o Senhor. O Senhor é quem nos dá a vitória, o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é quem nos dá a vida, Pai. Nós queremos te agradecer, Deus, pelos dízimos, ofertas, Pai, que foram entregues. Te agradecer, Senhor, por cada vida, Deus, que se entregou a Ti, Pai, e se dedica a Ti mais uma vez, Senhor. Pedimos que tudo que for entregue, Senhor, seja usado, Pai, para engrandecimento do Teu reino aqui na terra, Senhor. Sustenta, Deus, da Tua igreja, Senhor. Ó, Pai, que não falte, Deus, o Teu sustento, Senhor,
na vida daqueles irmãos também, Pai, que tem contribuído, Deus, de coração, Senhor, e também na vida daqueles irmãos, Senhor, que por motivos diversos, Pai, não tem podido, Deus, entregar, Senhor. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus que abre portas, Senhor, o Senhor é Deus que sustenta e provê todas as coisas, Pai. Queremos te pedir neste momento que o Senhor esteja visitando os nossos irmãos enfermos, ó Pai, visitando aqueles irmãos que estão, ó Deus, desanimados, Senhor, que estão, ó Deus, preocupados, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja visitando, Senhor, cada lar, Senhor, e cada família, ó Deus. Pedimos, Pai, que a Tua mão seja estendida sobre a nossa família, ó Deus. Guarda, ó Deus, a nossa família, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor. Guarda a vida dos nossos filhos, Pai. Guarda a vida dos nossos esposos, Pai, das esposas, Pai. Guarda, Deus, a vida da nossa família, da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, queremos te agradecer, Deus, pela vida do irmão Haroldo, Pai, que passou pelo procedimento, ó Deus, e para a glória do Teu nome, ó Deus, agora se restabelece, Senhor. Ó Deus, pedimos, Pai, que o Senhor esteja, Pai, contemplando, Deus, o pedido de cada coração, Senhor, que nesse momento, Pai, ó Deus, às vezes chora, Senhor, por motivo de tristeza, Pai, por motivo de preocupação, Senhor, mas que o Senhor também esteja recebendo, Deus, a gratidão de todo o nosso coração, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado e tem cuidado de nós, Pai. Por isso nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, e Te agradecer, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas.
Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor através do pastor Marcos de Oliveira Pinto. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã, a todos que nos ouvem, a todos que estão aqui presentes. E, como diz aquele velho ditado, pastor Francisco, o bom filho a casa torna. Eu não posso deixar de fazer essa declaração aqui, pois a Igreja Batista de Porto da Madama é a minha casa. Aqui eu nasci, aqui eu cresci, me desenvolvi. Estou um pouquinho afastado por questões da vida, mas enfim, meu coração continua sempre aqui em Porto da Madama. Trago também um abraço muito caloroso, muito afetuoso da irmã Elza Lessa. Ela está lá comigo, está morando comigo, e todos os dias ela fala da Igreja Batista de Porto da Madama. Dia desses eu falei com ela que assim que abrisse aqui os cultos, que eu a traria aqui, né? Ela abriu aquele sorriso de orelha a orelha. Então, assim que for possível, certamente eu a trarei aqui, para que ela também esteja aqui junto dos irmãos. O tema desse mês aqui da igreja é um tema bastante impactante. Família forte celebrando a glória de Deus. Eu diria que famílias fortes têm a sua confiança em Deus. Veja que não é de hoje que a família sofre ataques. Não é de hoje que a família busca alternativas que nem sempre são aquelas que são as melhores. Muitas vezes elas procuram a segurança na cultura, por muitas vezes elas procuram a segurança no dinheiro, no trabalho, na educação, mas somente Deus tem que ser o nosso refúgio. Se nós queremos famílias fortes, que celebrem a glória de Deus, certamente nós temos que ter o nosso refúgio no nosso Deus. A nossa fortaleza tem que ser o nosso Deus eterno, único e poderoso. E diante disso, então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos lá em Salmo 125. Vamos ler todo o Salmo, ele é pequeno. Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Salmo 125. E diz assim a palavra de Deus: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as mãos para cometer iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, mas aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os que praticam maldade. Que haja paz sobre Israel. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor, e agora em especial para Te pedir que o Seu Santo Espírito possa estar falando aos nossos corações. Te pedimos nesse instante, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Famílias fortes celebram a glória de Deus, e famílias fortes têm a sua confiança em Deus. Certamente nós temos a certeza que Deus definitivamente ama a família. A família é um projeto de Deus feita desde a criação do universo. E quando Ele criou lá Adão e Eva, Ele deu toda a condição para que a família pudesse crescer e se multiplicar. Ele fez uma promessa lá a Abraão também,
dizendo que, lá em Gênesis 12, dizendo que abençoaria os que te abençoarem, e amaldiçoaria os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa do Senhor, feita lá a Abraão. Essa promessa diz que Deus vai abençoar todas as famílias da terra. Agora, Deus só tem condição de fazer isso se as famílias forem alicerçadas nesta promessa. A vontade de Deus, a Bíblia já nos afirma isso, era de que todos pudessem usufruir dessas benesses. Essa é a vontade de Deus. Deus não tem outro espírito, nem outra satisfação a não ser esta. Mas a gente sabe que nem todas poderão usufruir desta promessa, porque se afastam do nosso Senhor. Como eu disse, muitas famílias buscam outras alternativas que não são aquelas alternativas na qual nos aproximam do nosso Deus. E lá esse Salmo 125 nos diz isso, nos traz essa perspectiva, nos norteia esta segurança que a família tem de confiar no nosso Deus. E eu queria, diante disso, destacar alguns princípios. E o primeiro princípio que eu gostaria de destacar é que famílias fortes são aquelas que confiam no Senhor, sendo firmes como um monte rochoso. Lá no versículo 21, no primeiro versículo do Salmo 125, ele nos afirma que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor. O verbo confiar aqui vem lá do hebraico batar. E ele nos traz o seguinte significado: de se sentir-se seguro, de estar confiante, de estar despreocupado. E esta é uma das maneiras essas são uma das maneiras que nós temos de estar com a nossa confiança no nosso Deus. É poder estar numa confiança tal que nos deixa despreocupado com as questões que porventura nós estejamos passando. É nos colocarmos nesta dependência total do nosso Deus, nessa dependência na qual nós podemos nos entregar a nossa família nas bênçãos e nas mãos do nosso Deus. E esse entregar é de uma maneira que nós não podemos hesitar. Assim como uma criança tem a sua confiança total nos seus pais, nós também temos que ser, da mesma maneira, ter essa confiança inabalável no nosso Deus. E este salmo fala nesta confiança, mas nos traz também um local, que é o Monte Sião. O Monte Sião foi o monte onde Salomão ergueu o templo. E o templo era aquele lugar onde trazia a presença de Deus aqui neste mundo. Então veja só, nós precisamos não estar abalados com essa confiança inabalável do nosso Deus, naquele lugar onde nós temos a presença do nosso Deus. E portanto ela não se abala. E esse lugar, na realidade, aqui neste mundo hoje, é a nossa família. A família tem que ser esse lugar onde reflete a presença do nosso Deus aqui neste mundo. Mas será que nós temos confiado de tal maneira nesse Deus, de que nós podemos nos colocar nesta obediência total, nessa firmeza total diante do nosso Deus? Lá quando Ezequias foi atacado, diz lá em 2 Crônicas 32, versículos 7 e 8, o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Confiar no Senhor, confiar de maneira tal que nós nos mantemos firmes, como o Salmo nos traz.
A segunda coisa que eu gostaria de destacar dentro desses princípios que nós podemos levantar nesse salmo, está lá no versículo 2. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. No versículo 2, o salmista faz uma comparação entre Jerusalém e o povo de Deus. E assim como os montes cercam e protegem a Jerusalém, assim está o Senhor para o seu povo. A certeza de que Deus está conosco é importante, pois Ele gera paz de espírito, ou seja, aquela ausência de inquietação que nós podemos ter no nosso coração. Ele nos traz ânimo, que é aquela força que nos faz perseverantes, que nos persevera de forma corajosa diante das situações que esta vida nos traz, para continuarmos lutando rumo à completa vitória. Os montes ao redor de Jerusalém eram uma espécie de proteção, como nós vimos aqui no versículo 2. E é um escudo natural para contra aqueles inimigos de Jerusalém. Nossas famílias também possuem inimigos. A gente não pode achar que o grande inimigo de nossas vidas não está contra a família, esse grande projeto de Deus. Mas o que nós temos que ter de certeza é que nós podemos confiar na graça redentora e na grande promessa que Ele nos fez, de que estariam conosco de forma incansável, de forma completa, de forma total. No verso 3, o salmista nos traz o seguinte: porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte do justo, para que os justos não estendam as mãos para cometer a iniquidade. O salmista fala do cetro dos ímpios, e aqui esse termo traz referência à autoridade, o poder e a influência que os ímpios possuem. Vivemos tempos onde as influências têm nos abalado, têm nos vindo e feito coisas contra a família, tentado fazer com que essas famílias se desmoreçam. Procuram impor seus valores à família, distorcendo os valores cristãos e atrapalhando o diálogo em família. Mas neste verso há uma promessa para os que confiam: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Nos trazendo essa possibilidade, essa certeza de que quando nós temos famílias fortes, famílias que buscam a presença do Senhor, na realidade Deus não desampara e nunca desamparará a família que o teme e o obedece. Os montes ao redor de Jerusalém nos traz então essa perspectiva e essa ideia. Nós cristãos, então, precisamos nos render ao governo de Cristo Jesus, que nos ensina e nos diz: venha sobre nós o vosso reino. Quando o reino de Cristo vem sobre a nossa vida, sobre a nossa família, então estamos vencendo todos os tipos de cetros e setas malignas que porventura possam estar impingindo sobre cada um de nós. Famílias fortes, na realidade, são famílias que não desamparam e que não temem e que obedecem ao Senhor. O terceiro princípio e último que eu queria levantar aqui com os irmãos, queria destacar aqui com os irmãos, é que famílias fortes são famílias que praticam a sua palavra e faz boas obras. No versículo 4 nos diz o seguinte: faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. O salmista ora para que Deus faça o bem e abençoe as famílias boas e retas de coração. O que ele quis dizer com isso? Ser bom não é ser perfeito, longe disso. A perfeição nós só teremos quando nós subirmos aos céus e estivermos participando daquele banquete eterno. Mas é ser como Jó, que amava e temia Deus e se desviava do mal. Praticar a palavra dentro do lar é um dos grandes desafios que a família moderna tem enfrentado nos dias de hoje.
A palavra do Senhor diz lá em Salmo 106:3: Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Assim também está escrito lá em Salmo 34:14, que somos também lembrados deste mesmo princípio. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te para alcançá-la. E ainda lá em Mateus 7:26, nos acrescenta o seguinte: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Nesses versículos, então, nós encontramos toda aquela necessidade que nós temos de praticar cada vez mais a palavra de Deus. Tudo que é necessário que nós pensemos, que nós façamos, está escrito aqui. Deus já nos deixou pronto para que nós tenhamos acesso e saibamos tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos famílias fortes. Se nós queremos então ter famílias fortes, famílias que glorificam ao nosso Deus, nós precisamos cada vez mais praticar a sua palavra. E esse salmo termina lá nos versículos 4 e 5 dizendo o seguinte: faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, mas aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os que praticam a maldade, que haja paz sobre Israel. Este salmo então termina nos dando essas garantias de que Deus não irá falhar em cumprir as suas promessas. Nós temos que ter certeza disso. Lá nesses versículos, então, nós temos essa garantia escrita de que se perseverarmos e obedecermos a palavra de Deus, Ele nos livrará da destruição que inevitavelmente alcançará a família dos ímpios. E os exemplos que nós temos podem nos comprovar isto. Nós temos exemplos por toda a Bíblia que nos dá essa perspectiva e essa certeza de que Deus não nos desamparará, que Deus quer que de nós famílias fortes, que glorifiquem o seu nome. Lembremos então que foi por causa do amor aos seus que Deus reteve a sua ira lá em Sodoma e Gomorra. Todos se lembram que quando Deus decidiu destruir essas cidades, houve aquela interpelação para que Deus não fizesse isso. E Deus deu várias chances para que, se houvesse justos ali, Ele então não destruiria a cidade. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? E assim, meu amado irmão, é o amor de Deus para a sua vida, que retém a destruição do mal contra a sua casa. Portanto, confie no amor de Deus. Lembremos finalmente então da segurança da família está na obediência à palavra escrita. Quem ensina a criança no caminho em que deve andar, nós temos então a certeza de não temer pelo seu futuro. O marido que ama a sua esposa e a mulher que é submissa ao marido passam a mensagem positiva aos seus filhos. Cuidar dos idosos de nossa família é um privilégio e não uma carga. Veja só o que está escrito lá em Efésios 6. Fique então com essas palavras dos salmistas, declaradas no Salmo 125. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham o que as edificam. Que nós possamos ter essa certeza, que nós possamos ter sempre a vontade e o desejo e a força e possamos sempre estar fazendo tudo aquilo que é necessário, como diz a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, para que nós possamos ter então famílias fortes que glorificam a Deus. Que Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, louvamos a Deus por esta manhã tão bonita, pelo culto que acabamos de prestar. Queremos agradecer ao pastor Marcos, que nos trouxe belíssima mensagem para os nossos corações. E eu quero convidar o irmão Fernando, que vai passar às mãos do preletor desta manhã uma singela lembrança. É apenas, pastor Marcos, o reconhecimento
de termos o irmão aqui nesta manhã. Pastor Marcos, receba esse pequeno presente em comemoração do culto da família. Bom, que Deus abençoe o senhor. Obrigado pela mensagem. Vamos orar, meus irmãos, e com esta oração nós estamos consagrando ao Senhor também as nossas famílias, todas as famílias. Inclinemos as nossas cabeças. Você que está aí em casa, ore ao Senhor agora, peça a Deus para abençoar a sua família, porque nós estamos intercedendo nesse momento pela família. Deus nosso Pai, te rendemos graças pelo teu grande amor. Louvamos-te, Senhor, porque tu és o nosso Deus. E agora, Senhor, que estamos na tua presença, neste momento final de culto, nós queremos consagrar todas as nossas famílias, Senhor, a ti, desejando dos céus as bênçãos, desejando dos céus a direção, o amor, a graça, tudo aquilo que foi dito, ó Deus, pelo teu servo, pastor Marcos, através da mensagem edificante desta manhã. Prepara-nos, ó Deus, para o culto da noite, porque estaremos também, ó Deus, comemorando a família, e que o teu povo, ó Deus, esteja voltado, ó Deus, para tudo aquilo que temos recebido e que tens, ó Deus, prometido para as nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Nós vamos ter agora o pós-lúdio. Eu quero pedir aos irmãos que não se esqueçam que domingo pela manhã, no próximo domingo, nós teremos o culto presencial. Se inscrevam e não se esqueçam também de acompanhar o culto da noite. O culto da noite vai entrar no horário certo, se Deus quiser, meus irmãos. Vamos confiar em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos estar juntos.